Então tem muito, né? Quem é você de fato na sua essência, né? Quem você se transforma? Outro dia eu vi uma análise sobre aquele desenho A Branca de Neve. Eu achei aquilo fantástico. Porque a gente sempre olha na perspectiva da Branca de Neve. Sim. Mas quando me chamaram a atenção para uma nova perspectiva, eu falei assim, poxa, olha o que a gente não percebia. O reino estava tudo bem e a rainha não era bruxa. Não. Ela era rainha. E todos os dias ela levantava, olhava pro espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E ele falava, não, você é a mais bela. E estava tudo certo até aí. Ela continua sendo rainha, o reino estava em paz, né? Tudo corria bem. Onde que deu o problema? O dia que o espelho falou, não, é a Branca de Neve. Aí naquele momento, tudo começa em mal. Ela se transforma numa bruxa, o reino começa a correr perigo, Branca de Neve se torna um alvo. E aí a pergunta é o seguinte, em quem você se transforma quando a resposta que você tem da vida, ou da circunstância, ou de alguém, não é aquilo que você esperava? Tem não sei se você conhece o Alexandre da Brinquilar. E ele veio contar a história dele aqui. E ele contou uma passagem que talvez seja parecida. Ele montou a primeira lojinha dele lá em Panorama. E um dia um cara falou, lembra até hoje, ele falava, o cara desceu da moto sem tirar capacete e perguntou, você tem uma chave de fenda? Eu, rapaz, não vou ter. Você tem uma Philips? Rapaz, não vou ter. E um alicate? Ele olhou assim, não vou ter. E um alicate, um cadeado, você tem um cadeado? Ele falou, tem. Então fecha essa bosta dessa loja que aqui não tem nada. Montou na moto e vazou. Falou, cara, na minha cabeça só tinha duas coisas que eu podia fazer na minha vida. Uma era sentar e chorar pelo aquilo que eu tinha ouvido, que eu falei, porra, não consegui atender um cliente. O que eu tô fazendo na minha vida? Ou ralar e trabalhar para ser melhor e fazer com que a minha loja tivesse tudo para nunca mais ouvir uma resposta dessa. Exatamente. Hoje o cara tá com 10 lojas. Em quem você se transforma? Gigantesco. Então é aquilo, né? Como que você vai encarar essa crítica, né? Você pode chorar ou você pode tentar melhorar. Exatamente. E isso é muito bacana. Isso é acessar o autoconhecimento, o autocontrole, dar uma resposta, e aí ele criou uma automotivação com tudo esse sentimento, colocou esse sentimento para trabalhar. Sim. E isso tem muito a ver do que a gente falou, às vezes fora do podcast, que é isso. Todo mundo que vem aqui deixa uma coisa legal pra gente, deixa um recado bacana. Todo podcast que rola, a gente sempre consegue lembrar de alguém e de algum episódio. E eu falo que a gente cresceu muito, né? Ouvindo essas histórias, porque sempre que a gente passa por um momento de dificuldade, fala, puta, mas fulano, né, passou por aquilo. Porque quando nem todos os dias são os bons dias, igual o marido fala. Tem uma placa, inclusive, ali que São Pai deixou. É bom dia ou não. Então, assim, tem dia que a gente não acorda bem, não quer levantar, tudo. Aí a gente fala assim, pô, mas aquele cara passou pelo aquilo. E você tem como se inspirar, né? Entendeu? É questão de opinião, né, cara? Tem que ir lá, tem É... coisa que você tem que fazer e querendo ou não. Então, são 159 episódios, 159 presentes, né? Sim. E 159 inspirações para nós. Que faz com que a gente reflita bastante. E nesse 1 ano e meio a gente fez muito, assim, uma autoavaliação da gente, né? Mudamos bastante ouvindo essas histórias, entendeu? Mas, ó, eu olho para cá e vejo muito investimento. E duvido que isso tenha saído do podcast. Duvido que todo esse investimento... Não, com certeza exatamente isso. Com certeza não. Mas agora, vocês conseguem imaginar quantas pessoas vocês já conseguiram dar um sentido novo para a vida, que ouviram um trechinho de uma dessas histórias? 2 que chegaram falando pra gente semana passada. Uma outra a gente acaba ficando sabendo, né? Eu não parava de chorar 1 minuto. Que fez uma transformação imensa. O cara chegou aqui, uma história linda, até emocionada. Então, assim, eu não tinha essa... Vai chorar. Não, porque, tipo, ele veio contando, mudou pra caramba, sabe? Então, assim, eu não tinha essa noção que a gente podia ser inspiração também de alguém por causa do podcast, né? Sim. Então, a gente conseguiu arrumar mudar a vida dele por conta de um detalhe. Isso é bacana. Exatamente. Pedro, nem sempre nós somos a causa de transformação para alguém, mas às vezes nós somos o veículo. Mas a ideia E nesse momento vocês são o veículo. Até porque a história que foi contada não era nossa, era de outra pessoa, e ele se inspirou e ajudou ele por conta disso. Esse foi o veículo. Sim. Então, assim, se não fosse esse veículo, ele não teria ouvido essa história. Sim.
E essa pessoa que conta, ela sai daqui muito maior e muito melhor do que ela. Todos nós. E esse é o grande, eu acho que é o grande segredo, por exemplo, da terapia. Porque você vai na terapia, você não vai para ouvir conselho, você vai para ouvir sua história, né? Sim. Quando você ouve sua história, refletir, você dá uma resposta e às vezes você volta naquilo que você ficou parado. Quantas vezes a gente ficou lá naquele espelho, olhando há 15 anos atrás aquela mesma cena? E tá lá ainda. E só por que eu falei de você ler 15, 20 vezes O Pequeno Príncipe? E faça a mesma coisa com a Bíblia. Porque tem alguns segredos que só te são revelados depois de muita tentativa. Meu, eu tava falando ontem, falei com um funcionário meu, falei, ó, cuidado, né, com essas coisas de moda, porque isso aí é que nem uma planta, já ouviu falar daquela abobrinha de 40 dias? Meu, você planta daqui 40 dias, você já tá comendo abobrinha, né? Mas por quanto tempo dura esse pé? Eu falei assim, tem árvores que ela demora muito tempo para ela se formar, porque ela passa um processo engrossando o tronco. Aí eu falei assim, ó, e aí ela ficou 20 anos ali engrossando o tronco, crescendo. E aí você planta um pé de chuchu, ele rapidinho ele vai alcançar lá o topo daquela árvore. E aí você com uma unha dessa, tem gente que tem aquela unha mindinha grande, né? Se você for com a unha ali, ficar 2 minutinhos ali, você consegue cortar o pé. A pergunta que eu faço pra você, essa árvore que demorou 20 anos pra construir, com uma unha você consegue derrubar? Não. Meu, nem 1000 anos, entendeu? Por quê? Porque tem algo que foi engrossando o caldo, meu. Tá ali, firme. Fora que era um chuchu, adiantou crescer rápido, não tem gosto de nada. Não. Não tem, se você não temperar, não tem gosto de nada. Não, se você não temperar, não tem gosto de nada. Mas tem muita gente comendo. Como é que você falou lá, a cerejinha do bolo, achando que é cereja, mas é chuchu, viu? Eu não como. Por isso que a gente não come. Eu não como. Tem umas coisas, picolé de chuchu não tem gosto de nada, não. Tá, mas é gostoso. Quando a gente começa a falar de essência, né, de pessoas, de vida, a gente consegue acessar o outro. Eu me lembro de uma frase que eu gosto muito. Ao tocar uma alma humana, que seja apenas outra alma humana. Isso é uma essência que deve estar dentro do ser humano, né? De nós todos. Porque algumas pessoas têm uma habilidade, né, de encontrar a alma do outro, né, com facilidade, né? Ele fala aquele negócio, pá, encontrou, treinado, né? Mas quando você consegue isso, gente, você tem que ter respeito, esse terreno é sagrado. E eu me lembro de uma passagem falando justamente sobre isso. Quando Moisés chega lá diante da sarça ardente, lá no morro, né? No monte, Deus olha para ele e fala assim, ó, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. E essa é a referência. Pra gente tem que entender que o território onde existe Deus, ele é santo. Porque quando você entra na alma de alguém, de novo, você está acessando o eu interior de alguém, que é lá que existe o divino. Tanto é que lá em 1 Coríntios 3,16 fala que nós somos templo do Espírito Santo, né? Olha que bacana isso, que faz realmente a referência do entusiasmo, do Deus dentro de nós. E isso é muito bacana. Não que nós sejamos um Deus, mas nós carregamos a essência do Criador, que é a sequência da linhagem. Né? E é exatamente isso, cara. Não tem outra coisa. Mas nós não vamos acertar sempre. Sim, faz parte. Faz parte. Nós vamos errar, nós vamos magoar pessoas, nós vamos errar de novo, mesmo querendo acertar. E aí a gente aprende de novo com o ensinamento de Paulo. O bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse está sempre diante de mim.